Olá pessoal, hoje a gente vai dar prosseguimento ao assunto de campo elétrico e eu vou responder aqueles exercícios que eu deixei como atividade para vocês. Não tive muito retorno, espero que vocês a partir dessa data comecem a dar uma resposta maior para eu saber quais exemplos vocês não conseguiram responder, para a gente poder fazer as coisas direitinho, né? Vou continuar respondendo a atividade aqui P23, né? A gente respondeu a letra A, a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Na letra B ele pergunta qual a intensidade, a direção e o sentido da força que atuaria sobre uma carga pontiforme igual a 3 microcoulombs se ela fosse colocada em P. A gente já consegue responder essa letra B utilizando a letra A, né? A gente determinou a intensidade do vetor campo elétrico. Então, se eu sei a intensidade do campo, conheço o valor da carga, eu consigo saber da carga de prova, né? Essa carga pontiforme que ele coloca aqui funciona como uma carga de prova. E aí a gente consegue, utilizando a mesma fórmula que a gente utilizou para responder a letra A, responder a letra B, tá? Então, deixa eu abrir aqui a nossa lousa. Então, como eu estava falando, agora com o quadro aberto, a gente determinou o campo elétrico da letra A, né? Eu não coloquei aqui o número da questão, mas pelas informações que a gente tem dessa questão aqui que a gente está falando, né? A P23. 10 a menos 9 coulombs é a carga, 10 a menos 9, a força 10 a menos 2 newtons, está aqui, tá? Esqueci de colocar as unidades aqui, né, na hora de responder a questão, mas aqui a coulombs, aqui newtons, e a gente determinou o campo elétrico, o módulo, a direção e o sentido. O módulo, esse valor aqui, 10 a sétima, né, newtons por coulomb, e a direção e o sentido vertical, de cima para baixo, ou descendente, como ele usa lá na questão. Agora, utilizando esse valor do campo elétrico, a gente pode determinar qual vai ser a nossa força agindo sobre aquela carga da letra B, né? Então, criando aqui uma nova página, a gente já sabe. Aqui eu vou colocar agora P23. P23, nossa letra B. P23, letra B. A gente tem de informação agora nova a carga, que a gente já sabe. Carga de prova sempre coloca como sendo Q minúsculo. É igual a 3 micro, né? 3 microcoulombs. Micro a gente já sabe que é 10 elevado a menos 6.
3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Essa letra B eu vou tirar daqui e colocar um pouquinho mais para frente. Letra B. A gente sabe que o campo elétrico é o valor que a gente utilizou na questão anterior, 10 a 7 newtons por coulomb. Então é ele que a gente vai usar para responder essa letra B. Desse modo, se a gente quer saber, a gente sabe que a fórmula que a gente está usando também é F, que é igual a Q vezes E o que a gente quer determinar nesse momento é a força, né? A gente quer saber a força, a gente não coloca nada no lugar dela. Então já sei o valor da carga e sei o valor do campo elétrico. Agora é só substituir. Repetir a força, no nosso caso, né? Então eu quero saber justamente quem é o valor desse cara. Então o nosso F é igual ao valor do Q que a gente determinou, que já sabe na verdade, que é o nosso 3 vezes 10 a menos 6 menos 6, e o valor do campo elétrico que eu já sei que é 10 a menos, na verdade 10 a sétima. Bom, se a gente for eu já sei então que o meu F ele vai ser igual a 3 vezes 10, conserva a base, somos expoentes, né? Menos 6, vou colocar isso mais embaixo, para não ficar tão misturado. F vai ser igual a 3 vezes 10, conserva a base, 10, né? Somos expoentes, menos 6 mais 7, vai ficar com 1, que é a mesma coisa que escrever 30 newtons. Então 30 newtons é a força que essa carga de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs vai sentir, né? Esse menos 6 aqui tá horrível, né? Esse menos na verdade. Então vou colocar aqui só um menos. Pronto, menos 6. A nossa P23, letra B, né? Aí ele quer saber intensidade, direção e sentido da força, né? Bom, é aquela análise que a gente estava fazendo. Como a carga é positiva, né? E aqui eu tenho um vetor, né? Isso aqui também eu posso trocar e escrever assim, ó, F, vetor, Q vezes E, tá? Então, toda vez que a carga for positiva, a força e o campo vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. A gente já viu que o campo, ele aponta de cima para baixo. O campo E, a gente viu na última questão. Se o campo E aponta de cima para baixo, a força também vai apontar, porque essa carga de prova nova agora, ela é positiva, então a força também vai apontar de cima para baixo. Então esse aqui é o campo, o vetor campo elétrico. A gente determinou na última questão.
e aqui a força. Força também vai apontar de cima para baixo. Se a carga fosse negativa, a força ia apontar de baixo para cima. Né? Isso aqui é a nossa força. Força F. Essa força é diferente daquela força da letra A, tá? Ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da força da letra A, mas o valor é diferente porque ela é a força sobre essa carga aqui, por causa desse campo. Então, finalizada a P23, a gente vai lá para P24. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para baixo, e intensidade igual a 5 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Então vamos lá. Eu já sei que o campo elétrico, agora eu sei o campo elétrico, ok? 5 vezes 10 a terceira. Vou escrever numa outra página. Agora é a P24. Trocar aqui também. Deixa assim. Nossa P24. As informações que a gente tem são o valor módulo do campo elétrico, 5 vezes 10 a terceira, é igual 5 vezes 10 a terceira, newtons por coulomb. Então, N barra C N barra C coloca-se nesse ponto uma pequena esfera de peso 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Vixe, pegou pesado aqui, né? Peso da esfera. Vamos lá. P. Aqui tem que ser um P minúsculo. Peso aí, pessoal, é a nossa força-peso, né? Vocês devem ter visto lá no primeiro ano. O peso dela é 2 vezes 10 a menos 3. É 2 vezes 10 a menos 3 newtons. 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Esse é o peso dela. Eletrizada com carga desconhecida. Então a carga Q dela a gente não conhece. Aqui uma interrogação. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, né, determine a intensidade, direção e sentido da força elétrica que atua na carga. Primeira coisa, a força. Eu sei o campo, não sei o valor da carga e quero saber a força. Como é que a gente vai fazer? A informação está embutida aqui, né? 2 vezes 10 a menos 3 é o valor de uma força. Se ele diz que ela fica em equilíbrio, a gente vai fazer aqui, tentar fazer, né, galera? Deixa eu ver se eu tenho a função de geometria aqui. Tenho não. Muito bem, vamos aproveitar a nossa caneta. Aproveitar aqui a linha. Então, eu quero fazer uma carga, né? Vamos lá.
desenhar ela aqui, ó. Esse ponto azul vai representar a nossa carga. A gente vai agora esboçar as forças que agem sobre essa carga. Eu tenho, se ela está em equilíbrio, quer dizer que a soma das forças que agem sobre ela é igual a zero. E se ela tem a força, a gente sabe que a força peso, ela sempre vai atuar de cima para baixo. Vou tentar desenhar a linha reta aqui. Meu Deus, quando eu quero a linha reta eu não consigo. Isso, garoto. Ó, essa aqui, essa seta, vai simbolizar quem? A nossa força peso. Vou colocar aqui P minúsculo. Peso. Peso aponta para baixo. Bom, se eu tenho peso para baixo, ela está em equilíbrio, se ela está em equilíbrio, quer dizer que ela não se move nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, né? Então, eu sei que o peso aponta para baixo. Se o peso puxa ela para baixo e ela não se move, mesmo assim, quer dizer o quê? Que existe uma força sustentando o peso. A gente viu lá que em outras questões que eu preciso de uma força para sustentar a outra. Então, se o peso está equilibrado, quer dizer o quê? Que existe uma outra força que está puxando ela para cima. Que força vai ser essa? Se ela é uma esfera carregada, tem que ser a nossa força elétrica. É a nossa força elétrica que está puxando ela para cima e sustentando o peso, tá? Então, naturalmente, eu tenho que escrever o quê? Elas têm sentido, tem que ter sentidos opostos, né? A minha letra A, que é o que eu estou tentando responder aqui, ela vai ter que ter qual resposta? Né? A nossa força elétrica, Fe, o módulo dela, tá? É necessariamente igual ao peso dela, porque senão não vai ficar em equilíbrio. Então, a força elétrica, bem simples de responder, só a partir da análise teórica, tá? Nossa força elétrica, ela tem que ser igual nossa força elétrica tem que ser igual a 2 vezes 10 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. Menos 3 newtons. Esse tem que ser a nossa força, senão ela não vai ficar em equilíbrio. A carga ela vai acabar se movendo. Essa é a resposta da nossa letra A, tá? Simples assim. A nossa letra B, nossa letra B, ela vai ser, ele quer saber o valor da carga. Bom, determinei a intensidade, tá? Intensidade é esse valor aqui, no valor numérico seguido da unidade, a direção e o sentido da força. Ela é vertical e aponta para cima. O valor da carga agora eu vou determinar utilizando essa resposta da letra A, através daquela nossa equação. Eu sei que a força F é igual ao valor da carga vezes o valor do campo. Bom, eu sei o valor da carga e eu sei o valor do campo. Eu sei o valor da força e sei o valor do campo. Quero saber justamente quem é a carga. Então, como é que vai ficar essa questão? O campo elétrico, ele tem que passar dividindo a força, porque ele está multiplicando a carga.
E eu quero deixar a carga sozinha. Para quê? A carga precisa ficar sozinha para eu poder achar o valor dela. Então, como é que vai ficar a nossa relação? Tá? Depois que eu fizer isso, vai ficar assim: força dividido pelo campo é igual a carga. Então, o que a gente pode escrever consequentemente? Substituindo os valores, quem é a força? 2 vezes 10 a menos 3. Aqui, 2 vezes 10 a menos 3. Troca. A menos 3. Dividido por E, que é 5 vezes 10. A terceira tem que ser igual ao valor da carga, que é o que a gente quer determinar na questão. Assim, a gente pode escrever que, ora, a gente tem aqui 2 dividido por 5. Se a gente fosse 5, tá, deixa pra lá. A gente vai ter então como resultado 0,4. Então 2, quando a gente faz essa divisão, 2 dividido por 5, a gente tem como resposta 0,4. A gente vai ter então que é igual a 0,4, que é o resultado da divisão, vezes, conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes, fica menos 3, aí menos da regra, e o 3, que é o segundo expoente. Então, a nossa carga Q, ela tem que ser igual a 0,4 vezes menos 3, menos 9, né? 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9 coulombs, tá? Coulombs, o melhor que deu para fazer. Então, Q é igual a 0,4 vezes 10 a menos 9 coulombs. É o que a gente estava procurando. Determinamos a carga e a força, tá? A partir das informações dadas. Assim, a resposta da letra da P24. Letra B, ok? Agora a gente vai passar para uma outra fórmula, que é a fórmula que determina o campo quando a gente conhece a distância, tá? Então, a gente tem duas fórmulas para determinar o campo elétrico. Uma é essa, é aquela que a gente estava trabalhando, que é Q igual, F igual a Q vezes E, ou E é igual a F dividido por Q. E temos essa equação aqui, tá? Que ela depende agora da distância.
Quanto maior a distância, menor o valor do campo. É como mostra aqui no gráfico. Ó. Eu tenho aqui vou aumentando a distância. D, 2D, 3D, 4D e assim vai. À medida que eu aumento a distância, eu vou diminuindo o valor do campo elétrico. Ele vai ser dividido por 4, por 9, por 16 e assim vai. Tá? Então assim forma esse gráfico aqui. Essa curva do campo. Quanto mais, aqui pra gente é como se a carga estivesse bem aqui, ó, no zero, tá? A carga está aqui no zero, ela não é mostrada, mas é como se ela estivesse aqui. À medida que eu me aproximo da carga, eu tenho um campo mais alto. É aquilo que a gente estava mostrando lá no PHET, na simulaçãozinha. A gente tem a carga de prova, né? E à medida que a gente aproxima esse sensor funciona como se fosse a nossa carga de prova. Vou pegar aqui uma carga, esse aqui é o campo elétrico, né? Direção e sentido, ó, presta atenção, é sempre apontando para fora. O campo, em qualquer ponto que eu pegar, o vetor está apontando para longe. O vetor campo elétrico está apontando para longe da carga, tá? Agora se eu pego o sensor, ó, boto aqui, tá? Ó, ó o tamanho da seta. O tamanho da seta indica a intensidade. Quanto maior a intensidade, quanto maior o valor do campo, maior é o tamanho da seta aqui, tá? Esse sensor funciona como se fosse a nossa carga de prova. Ó, à medida que eu me aproximo, olha o que acontece com o campo. Ele vai aumentando. É isso que o gráfico está mostrando aqui. Me aproximo da carga, o campo aumenta. Ó, quanto mais perto, maior o valor do campo. E sempre apontando, ó, na mesma direção das setinhas, ó. Então essas setinhas, elas ajudam a gente a entender para onde vai apontar. Então toda vez que eu for desenhar o campo de uma carga positiva, eu sempre vou desenhar ele desse jeito, tá? Com uma seta apontando para fora. Então eu me aproximo da carga, o campo aumenta de tamanho, me afasto dela, o campo diminui, tá? Vai diminuindo, diminuindo, até quase que eu não vejo a seta, só aponto. Então é isso que representa esse gráfico. Me aproximei da carga, o campo aumenta. Me afasto da carga, o campo diminui. Esse é o gráfico para o campo elétrico de qualquer tipo, tá? Não importa se a carga é positiva ou negativa, vai ser sempre o mesmo comportamento. Então vou trocar aqui, ó, tirar a carga positiva e vou colocar uma carga negativa. Não mudou nada. O que foi que mudou aqui? A direção do campo. Mas de novo, ó, me aproximo, quanto mais perto eu fico, maior é o valor do campo elétrico, tá? E aí a carga negativa, o campo elétrico aponta na direção da carga, tá? Que gera o campo. Então, mas me afasto, diminui o campo, me aproximo, aumenta o campo elétrico. Então assim a gente pode ver que o campo elétrico ele depende da distância, tá? Ele depende da distância ao quadrado, que nem a força, é o mesmo comportamento da força. A diferença é que agora a gente tem uma carga só e não duas, porque para ter campo eu não preciso ter duas cargas, basta ter uma carga, ok? Muito bem. Aí a partir de agora a gente vai começar a resolver problemas utilizando esse tipo de questão, essa fórmula na verdade, tá? É a partir dessa fórmula que a gente vai começar a responder as nossas questões. Muito bem, então o nosso vídeo já está com quanto tempo? 29 minutos, né? A gente dá tempo de responder uma questão. Bom, a gente tem... uma outra coisa que é importante falar é que se eu tenho muitas cargas, né?
Então, o campo, do mesmo jeito que a gente fez lá para a força, como é uma grandeza física vetorial, a gente vai ter soma. Então, se eu tiver 3 cargas distribuídas no espaço, qual vai ser o campo elétrico dessas 3 cargas, né? O campo elétrico, ele vai ser a soma dos campos elétricos de várias cargas. É o que diz aqui nessa observação aqui do livro, né? Então, eu vou ter um campo elétrico resultante, e esse campo elétrico resultante vai ser a soma dos campos elétricos individuais. Aí a gente vai sempre fazer aquela análise. Está na mesma direção e no mesmo sentido, soma. Está na mesma direção e em sentidos opostos, subtrai. Né? A mesma análise que a gente fez para a força, né? A gente vai fazer para o campo, tá? Na hora de determinar o campo elétrico resultante. Mas a gente vai devagar, que é para não atropelar as coisas, tá? Então agora eu vou encerrar a gravação de hoje, tá? E aí eu deixo como exercício para vocês a análise dessas questões aqui, ó, P25, tá? Intensidade, direção, sentido, essa aqui é pra gente responder. Essas questões R são as questões respondidas, ou exercícios respondidos, tá? É o que vocês podem tentar entender para responder sozinhos. Aqui a gente tem na P25, determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 da figura. O campo elétrico gerado pela carga é gerado pela carga, ele dá o valor da carga, dá a constante que a gente já sabe, né? É a mesma constante lá da força, e dá 2 pontos, 10 centímetros, aqui ó, 2 pontos, 10 centímetros. P2 da figura, né? Os pontos P1 e P2 estão à mesma distância. Bom, consequentemente, né, se está à mesma distância e a carga não muda, no ponto P1 e no ponto P2 vai ter o mesmo valor, tá? Então, se eu estou à mesma distância e eu tenho a mesma carga, tá? O campo elétrico aqui e aqui vão ter o mesmo valor. Só que ele pede, ó, direção e o sentido, não só a intensidade. Então, o campo elétrico no P1 e no P2 vai ter a mesma intensidade. Mas agora a direção e o sentido não vão ser os mesmos, tá? A gente vai responder essa questão com vocês e deixa como exercício para responder a continuação aqui embaixo, né, que é para determinar a direção, módulo, direção e sentido da força, intensidade, direção e sentido da força. Vamos fazer a análise do campo, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho distância de 10 centímetros para os 2 casos, tá? E tenho a mesma carga. Então, utilizando aqui o nosso quadro, P25. P25 eu sei que o que eu vou usar, como ele dá a distância. Professor, como é que eu vou saber que fórmula eu uso? Bom, se der a distância, pessoal, já é para você desconfiar que vai ter que usar essa fórmula aqui, né? K0 módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, deu distância e falou a respeito do campo, desconfie, você vai ter que usar essa fórmula. Distância ao quadrado. Então, vamos lá para os nossos dados. A gente sabe que a carga é igual a 10 a menos 5, né? E eu sei que a distância é 10 centímetros. Então, Q, essa carga que gera o campo, ela é igual a 10 elevado a menos
5, o que? Coulombs, né? É o que está lá. E a distância é 10 centímetros. Posso usar os 10 centímetros? Não, né, galera? Por que eu não uso 10 centímetros? Por causa da unidade da constante. A unidade da constante, ela é 10 centímetros. Eita, negócio difícil de fazer. 10 centímetros. Tá horrível. Você não imagina o sofrimento que é escrever nessa lousa. 10 centímetros. Por que eu não uso 10 centímetros? Ó, aqui está metro ao quadrado. Então, se aqui tem metro na constante, eu vou usar esse valor da constante, eu não posso usar centímetro, né? Então, tem que estar na mesma unidade. Então, é mais fácil eu transformar isso aqui para metro do que mexer aqui. Então, o que eu vou fazer? 10 centímetros, como vocês já sabem, é igual a 0,1 metros. Então, ao invés de usar 10, vou usar 0,1. Então, substituindo essas informações na nossa questão, a gente consegue determinar o valor do campo elétrico. Bom, nos dois pontos, né? No ponto P1 e no ponto P2, porque eles estão à mesma distância. Se está à mesma distância, o valor do campo vai ser igual. Então, por isso eu estou fazendo só uma conta para o campo elétrico. Logo, o nosso ele vai ser igual ao K0, 9 vezes 10 a nona vezes o módulo do que? 10 elevado a menos 5 dividido por 0,1 ao quadrado. Bom, pessoal, esse 0,1 eu posso escrever ele, tá, como sendo 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a menos 1, tá? Esse 0,1. Então, eu vou escrever ele aqui, justamente, eu só passei a vírgula, tá, pessoal? Uma vez para a direita, escrevi como potência de 10, tá? Vou escrever aqui, 0,1, 0, vírgula, 1, ao quadrado. Vou escrever 0,1 mesmo, tá? Muito bem. Bom, primeiro passo é escrever isso aqui, calcular esse quadrado aqui, né? O que a gente vai ter então? É igual 9 vezes 10 vezes 10 a nona é 10 elevado a menos 5, 0,1 ao quadrado é 0,01, tá? Esse cara aqui, ó, é o mesmo que 0,01, que eu posso escrever como sendo 1 vezes 10
vezes 10 a menos 2. Então, escrevendo isso aqui, eu tenho 1 vezes 10 a menos 2. Bom, se eu for fazer aqui a divisão, 9 dividido por 1 é 9, né? Então, a gente escreve campo elétrico vai ser igual a 9 vezes... O que eu vou fazer agora? Mexer com os expoentes. 10 a nona com 10 a menos 5, ó, como é produto, conserva a base, somos expoentes. 9 mais menos 5. Isso dividido por 10, foi o que nos sobrou embaixo, né? 10 elevado a quem? Menos 2. Então, isso vai ser igual... Vou repetir o 9. Vezes 9 mais menos 5, fica 9 menos 5, que é 4, né? 10 a quarta dividido por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que escrever 9, aí eu conservei a base e subtraí os expoentes. 10 a quarta menos da regra, parênteses, menos 2, que é o expoente de baixo. Assim eu posso dizer que o campo elétrico, tanto no ponto P1 quanto no ponto P2, ele vai ser igual a quanto? 9 vezes 10, menos com menos dá mais, 4 mais 2, 6. Tá? 6, 9 vezes 10 a 6 newtons por coulomb. Esse é o nosso campo elétrico, tanto num ponto quanto no outro, tá? Então, tanto no ponto P1 quanto no ponto P2, o campo elétrico tem esse valor. Agora, qual é a diferença, né, entre o ponto P1 e o ponto P2? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Vou pegar aqui a nossa carga, fazer ela como se fosse esse ponto aqui, né? Então, aqui em amarelo. Que foi isso, Agatha? Que bagunça foi essa? Tá ruim. O nosso codificador ele fechou esse negócio, não é? Vou fazer aqui. Ô, bagunça. Aqui representa a nossa carga. Sujou o sofá. Vou terminar de chamar? Bota a nocinha, vai. Esse pontinho representa a nossa carga. Aqui em azul tem o nosso ponto P1 e o nosso ponto P2. Aqui é o P1. E aqui é o P2. Como é que vai ficar então o nosso campo? Vou colocar o campo aqui de vermelho, tá?
Como ela é uma carga positiva, o campo elétrico aponta sempre para fora, né? E o P1 ficou difícil aqui de fazer agora. Vou transpor isso aqui para baixo. De novo. Aqui eu não tinha visto. Vou botar aqui embaixo. Fica melhor, tá? P1, P2 e a nossa carga aqui, tá? Eu vou colocar aqui em vermelho. O campo aponta sempre se afastando da carga. Então no P1 ele vai apontar para a esquerda e no P2 ele vai apontar para minha mão, filha. Solta meu braço, princesa, por favor. Bom dia, papai. Ele aponta para a direita, tá? Então esse é o campo elétrico, só muda, o módulo é o mesmo, só muda a direção e sentido, no P1 e no P2. Se muda a direção e sentido, muda o campo, porque o campo é uma grandeza física vetorial, já falou sobre isso. Então para caracterizar um vetor, não basta só saber o módulo, eu preciso saber do módulo, direção e sentido, tá? Então, direção e sentido do campo no P1 é para a esquerda e no P2 é para a direita. Essa aqui simboliza a nossa carga, que é esse ponto, essa mancha preta aqui maior. Muito obrigado pela atenção de vocês e não esqueçam de estudar, tá? Bons estudos.